Como está o seu relacionamento com Deus? Hoje, nós estamos sendo desafiados a aprendermos um pouco sobre o trabalho do sacerdote no período do livro de Levítico. E não é só olharmos para o trabalho do sacerdote no período do livro de Levítico, mas como aplicar tudo isso ainda em nossos dias. Afinal de contas, hoje, quando lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, entendemos que o livro de Levítico ele traz leis cerimoniais, mas ao mesmo tempo eu entendo que essas leis cerimoniais foram cumpridas em Jesus, mas a gente tem que manter a essência dos valores. A santidade de Deus é a mesma, Deus continua sendo o mesmo. E nós não podemos mudar, precisamos buscar ao Senhor em verdade. O Deus que estava buscando uma intimidade com o seu povo ali no deserto, ele continua buscando intimidade comigo e com você. E nós não podemos fugir disso. O capítulo 21 traz algumas questões que nos chamam a atenção e que são complicadas muitas vezes ao nosso entendimento, porque parecem atitudes preconceituosas, mas pelo contrário, são atitudes de cuidado. Em Levítico 21, versículos 16 e 17, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Arão que nenhum dos seus descendentes que tiver algum defeito físico poderá apresentar as ofertas de alimento ao seu Deus. Numa primeira visão, parece assim: as pessoas deficientes não têm oportunidade de adorar ao Senhor. Não, não se trata disso. Os descendentes de Arão, da família sacerdotal, da tribo de Levi, que tivessem deficiência física, não podiam chegar na presença de Deus. Também não é isso. Pelo contrário, o trabalho do sacerdote, naquele momento, até o tempo de Jesus, ele exercia atividades específicas, atividade física que precisava manusear os animais do sacrifício, carregando peso, caminhar constantemente pelo tabernáculo, trabalhar diante do altar do Senhor, cumprir rituais que exigiam plena capacidade física, funcional, tanto que havia um limite de idade também para o exercício do trabalho sacerdotal. O serviço sacerdotal exigia mobilidade, exigia força para aqueles que estavam exercendo essa função. Então, Deus traz aqui uma relação de cuidados. E é importante observarmos que não estamos falando de rejeição espiritual. O próprio capítulo de número 21 nos mostra que os descendentes de Arão, mesmo com as suas limitações físicas, continuavam fazendo parte da família sacerdotal e sendo sustentados pelas ofertas que eram trazidas para o tabernáculo, para a tenda. E aí, quando eu olho tudo isso, eu vejo que versículo 22, presta atenção. Ele poderá comer a comida sagrada oferecida a Deus. Continua sendo da família, mas não precisa trabalhar, é cuidado. Ao mesmo tempo, vem a pergunta: e agora, como é que a gente trata isso? Ainda existe sacerdote nos dias de hoje? A função do sacerdote era levar diante de Deus os sacrifícios. A função do sacerdote era chegar na presença de Deus para suplicar o perdão dos pecados do povo de Israel. Nos nossos dias, você pode fazer isso livremente. Afinal de contas, quando eu olho para a crucificação de Jesus, o véu do templo se rasga de cima a baixo, numa declaração de que agora o acesso está aberto, não precisamos mais de mediador e nem de intermediário. Eu e você podemos falar com Deus e muito mais falar com o Pai, mantermos intimidade com Ele. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, inclusive, diz assim:
Jesus é o grande sacerdote de que precisávamos, pois ele é santo, sem pecado, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Então, estamos em pleno século XXI, e aí não existe o sacerdócio levítico, mas existe a função sacerdotal, minha e sua, porque a palavra do Senhor diz que nós exercemos o sacerdócio real, nós somos o povo santo, adquirido pelo Senhor. E aí, então, como sacerdotes do Deus vivo, vamos cumprir o que diz Romanos capítulo 12, no versículo 1, ofereçam-se completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Vamos servir ao Senhor, vamos nos oferecer ao Senhor em santidade, porque Deus continua sendo o mesmo. Que Deus abençoe o seu dia.